Olá, gente! Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Ana Clara, eu sou professora de Biologia e hoje eu estou aqui para fazer a resolução da prova do Enem 2022, o Enem do ano passado. Afinal, estamos em véspera da prova de Biologia do Enem 2023, né? O Enem que acontece esse ano. E nada melhor para a gente estudar do que a gente dar uma olhada nas provas passadas, dar uma revisada na matéria e ver como que aparece a biologia no vestibular, né? Aqui no caso, no Enem. Quem tiver interesse, eu também tenho aqui no meu canal uma correção comentada do Enem 2021 que eu vou deixar em algum lugar por aqui para quem quiser dar uma olhadinha. Então vamos lá? A prova de Biologia do Enem tem 15 questões, é uma prova um pouco extensa, então acho que esse vídeo aqui vai ficar meio longo, mas eu espero que ajude quem tiver interesse. Bom, então começando aqui com essa primeira questão. As células da epiderme da folha da Tradescantia pálida púrpura, uma herbácea popularmente conhecida como trapoeraba roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada para esse tecido. Em um experimento, um corte da epiderme da folha da trapoeraba roxa foi imerso em ambiente hipotônico e logo em seguida foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio óptico. Então, o que a gente teve aqui? A gente teve que uma folha foi cortada, pegou um pedacinho da epiderme dessa folha e a gente colocou no meio aqui. Vou representar essa epiderme por um quadradinho aqui por falta de criatividade, totalmente fora de escala. E aí o que ele fala pra gente? Que o ambiente é hipotônico. Hipotônico em relação ao quê? A esse material que eu coloquei aqui, né? Então, significa que a epiderme é mais concentrada do que o meio é menos concentrado, né? Portanto, mais concentrado aqui dentro. Então, a epiderme é hipertônica em relação ao meio. Portanto, o que eu espero? Que por osmose a água vá do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É isso que a gente vai observar acontecendo aqui. Com base nisso, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. O acúmulo do solvente com fragmentação da organela. Ó, vamos realmente, né? O solvente, a água, ela vai entrar na folha, né? Mas vamos pensar aqui, fragmentação da organela. O vacúolo, vou desenhar de novo, fazer um desenho, ó. Vamos pensar numa célula vegetal. A célula vegetal, então, tem a membrana. O vacúolo, tem o núcleo, né? O vacúolo é uma organela que vai ocupar o citoplasma todo, praticamente, né? E aí, a coisa importante aqui para a gente responder essa questão é que células vegetais têm o quê? Parede celular de celulose. Então, vamos supor que a gente tem um caso aqui que a célula está mais concentrada do que o meio. Então, a água vai entrando aqui, inclusive vai sendo direcionada para esse vacúolo aqui. Esse vacúolo vai crescer. Conforme ele for crescendo, a célula vai crescendo junto, ele vai ocupando o citoplasma da célula. Só que essa célula ela nunca vai romper, nem o vacúolo. Por quê? Porque existe uma barreira física que impede a expansão exagerada das coisas com a entrada da água, que é a parede celular. Portanto, a célula vai ficar túrgida, o vacúolo vai ficar gigantão, mas não vai fragmentar. Porque a gente tem a parede que impede essa expansão até um ponto de rompimento. A parede protege, né? Então tá errada a letra A. Mas daria para confundir um pouquinho. Aí B, rompimento da membrana celular. Acabei de falar que não tem rompimento. Como que vai ter rompimento da membrana se tem parede? Não tem como. Letra C, aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior. Bom, o que o enunciado falou? Que nesse vacúolo eu tinha lá os pigmentos roxinhos, né? Que dá a cor roxa para essa planta.
De fato, se vai entrando mais água no vacúolo, ele vai expandindo, isso vai diluindo cada vez mais o pigmento que tem lá. Não tem nada de errado nessa alternativa, ela tá certinha. Então vamos só terminar as demais, né? Letra D. Quebra da parede celular? Não, isso não acontece. E murchamento da célula? Gente, a água ela tá entrando na célula. Porque a célula é hipertônica em relação ao meio. O meio é hipotônico. Então não tem como a célula murchar, né? Sendo assim, nós ficamos com a letra C, respondendo essa primeira questão. Uma questão tranquila, uma questão de osmose, sendo que osmose, difusão é um assunto que é batata, né? Sempre cai no Enem. Então, é legal saber disso aqui. Vamos para mais uma pergunta. Então, aqui a gente tem um pequeno textinho que a gente vai ter que ler, né? Porque, ó, casos como dessa árvore, então vamos ver que caso é esse, né? Então, a gente tem aqui que a extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. A jaqueira Artocarpus heterófilos, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Casos como dessa árvore da jaqueira, ou seja, introdução de espécie exótica, casos como dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade. Então, quando a gente fala da introdução de uma espécie exótica e de um problema relacionado à biodiversidade decorrente disso, o que a gente está falando é o seguinte: essa espécie exótica chegou num lugar onde ela não encontrou predadores naturais, porque afinal ela não evoluiu ali naquele lugar, ela não estabeleceu relações ecológicas prévias com os seres que ali viviam. Portanto, ela não tendo predador. Bom, ela tá causando um problema, né? Então significa que além dela não ter predador, ela também é uma melhor competidora do que as outras espécies que ocupam o mesmo nicho ecológico que ela. Então, já que ninguém vai estar predando aquilo ali e ela compete melhor do que os seus competidores, o que vai acontecer? Essa espécie invasora vai dominar o ambiente, levando à diminuição ou até mesmo extinção dos seus competidores que estão adaptados ali, competem pior e têm seus predadores locais ali, né, naturais. É isso que a gente quer falar quando a gente fala de perda de biodiversidade relacionada à introdução de espécies exóticas. Então, agora, com base nisso, vamos analisar as alternativas. Letra A. Então, no caso dessa árvore, ela pode provocar redução da biodiversidade porque, letra A, ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Não é verdade, é isso aí mesmo. Vamos continuar vendo. Letra B. Estimula a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras. Veja bem, a espécie invasora exótica, ela vai levar à diminuição dos seus competidores e não dos seus predadores. Até porque dificilmente se encontra predador para aquela espécie exótica para ela poder estar sendo bem sucedida, né? E também não faz muito sentido assim, né? Se eu tô colocando um recurso novo, por que isso ia aumentar a competição entre as espécies já existentes? Então, assim, a letra B não faz sentido, né? Tá errada. Aí, letra C. Alteram os nichos. Altera os nichos? Não, os nichos ecológicos são os mesmos. Eu tô colocando um competidor a mais ali, né? Tá, mas enfim, altera os nichos e aumenta o número de possibilidades e relações entre os seres vivos? Não, na verdade, diminui, né? Porque eu vou diminuir a biodiversidade, como que eu vou aumentar o número de relações? Não tem como, também tá errado. Letra D. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantém com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Não é verdade. A capacidade de suporte do ambiente vai continuar lá existindo. A diferença é que agora a gente vai ter uma espécie predominante, uma queda na biodiversidade das demais. Então não tem a ver com isso aí. A taxa de reprodução tá alta, mas a justificativa que a letra D tá dando não tem a ver com a pergunta
do enunciado, que ele quer saber por que a introdução da jaqueira aí levou a uma perda de biodiversidade. Não tem a ver com atingir capacidade suporte do ambiente, né? E a letra E diminuem a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispersores de sementes. Pô, isso aí me parece algo positivo. E a gente quer entender o porquê que pode acontecer redução da biodiversidade. Então também não é isso que não. Letra A realmente é o que a gente fala quando nos referimos a um desequilíbrio causado por uma espécie invasora. Né? Tá bonitinha essa letra A. Mais uma questãozinha aqui pra gente. Terceira questão. A gente tem um texto aqui, ó, que vai perguntar, né? Essa tecnologia utilizada no combate à dengue. Ah, lembrando, né? A gente sempre dá uma olhada na chamada antes do texto pra gente já fazer uma leitura direcionada. Afinal, o Enem costuma ter bastante texto, é uma prova cansativa. Então, é legal a gente já fazer uma leitura focada no que a gente quer descobrir. Então, a gente quer ver o que é essa tecnologia utilizada no combate à dengue. Vamos ver o texto. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassada por meio do cruzamento entre insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Opa, pera lá, o que esse enunciado está me falando? Esse enunciado está me dizendo que o vírus e a bactéria usam os mesmos recursos, ocupam o mesmo lugar, eles têm o mesmo nicho ecológico. Quando duas espécies têm o mesmo nicho ecológico, elas são competidoras obrigatórias. E se a bactéria está levando a redução da carga viral do mosquito, o que isso significa? Que a bactéria é uma melhor competidora que o mosquito. Então a bactéria, ela está competindo. Que mosquito não, né, gente? Perdão. A bactéria é a melhor competidora que o vírus que está no mosquito. Portanto, a bactéria ganha essa competição em relação ao vírus e assim a população de vírus diminui. Genial isso daqui, muito bonito, né? Trabalho aí da Fiocruz. Então, com base nisso, vamos ver aqui as alternativas. Letra A, predação do vírus pela bactéria. Não, o vírus não preda a bactéria, ele compete. Letra B, esterilização de mosquito. Não, o mosquito continua infectado lá, coitado. C, alteração no genótipo do mosquito. Não, a bactéria está infectando as células do mosquito, não falou nada de genótipo aí nesse enunciado. Letra D, competição do vírus e da bactéria no hospedeiro, que é o mosquito. Real. Letra E, inserção de material genético do vírus da bactéria. Não, o vírus não infecta a bactéria, ele infecta o mosquito. Também não. Então, letra D responde bonitinha essa questão lindinha, né? Uma questão bem interpretativa, bem típica do Enem. Vamos para agora a quarta questão, mais uma aí. Então, olha só, né? Os padrões descritos evidenciam o quê? Então, vou ter que ver que padrão que é esse. Vamos ter que ler esse enunciado aí. Não temos como fugir disso. Então, desde a proposição da teoria da seleção natural por Darwin, os seres vivos nunca mais foram olhados da mesma forma. Então, peraí, a gente já está pensando em Darwin, seleção natural. Fica aí com isso daí em mente, né? No que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros, anfíbio anuro é que não, uro é rabo, né? Os que não têm cauda. Sapo, rãs, pererecas. Não precisava saber disso para responder a pergunta, mas eu tô falando aqui para quem tiver curiosidade, né? Então, no que diz respeito à reprodução dos anuros, os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos, como os exemplificados a seguir. Espécie 1. As fêmeas produzem cerca de 5.000 gametas, que são fecundados na água em lagoas temporárias de estação chuvosa. Todo o desenvolvimento embrionário do ovo metamorfose ocorre nesse ambiente independente dos pais, ou seja, independente dos pais, não tem nenhum tipo de cuidado parental.
A espécie 2. As fêmeas produzem aproximadamente 200 gametas, menos, que são depositados em poças, não mais em lagoas, próximas a corpos d'água. Os embriões são vigiados pelos machos, então já tem algum cuidado parental aqui, durante boa parte do seu desenvolvimento. Espécie 3. As fêmeas produzem por volta de 20 gametas, que são fecundados sobre a superfície de folhas de plantas. Olha que interessante, né? Quanto menor o ambiente, menor a quantidade de gameta. Faz bastante sentido, né? Então lá no lago tinha 5.000 gametas, na folha, na gota da folha ali tem 20, né? Então, na superfície de folhas de plantas cujos galhos estão dispostos acima da superfície de corpos d'água. E aí se desenvolvem até a eclosão. Não falou de cuidado parental. E a espécie 4. As fêmeas produzem poucos gametas, nem falou quantos são, que quando fecundados são abocanhados pelos machos. Os embriões se desenvolvem no interior do saco vocal do macho até a metamorfose, quando saem através da boca do pai. Doideira, né? Então, ó, os padrões descritos evidenciam que, letra A, as fêmeas influenciam o comportamento dos machos. Olha, eu não acho que dá para afirmar isso com o que veio aí nas questões, né? Porque não é somente a fêmea, né? Mas a quantidade de gametas, o tipo do ambiente. E às vezes também, dependendo do tipo do ambiente, vai ter ou não o cuidado parental. Então não dá pra gente afirmar isso daqui, não. Tá errado essa aqui. B. O cuidado parental é necessário? Não é necessário. Tanto que a espécie 1 e a espécie 3 não têm cuidado parental. E tá aí. Então não é necessário. C. O grau de evolução determina o comportamento reprodutivo. Olha, eu não sei o que o Enem quis dizer com isso daqui, mas não existe grau de evolução. Se todos os sapos estão aí hoje em dia, estão vivendo, eles estão evoluindo igualmente. Não existe isso de mais ou menos evoluído. O que existe são diferentes características que podem estar ali desenvolvidas ou não. Mas a gente não tem como falar que tem alguma coisa mais ou menos evoluída, um grau de evolução, sendo que está todo mundo bem sucedido vivendo até hoje evoluindo. Todo mundo evolui igualmente, né? Então, tá errado isso daqui conceitualmente. Não existe grau de evolução. Letra D. O sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. É verdade, né? Eu tenho diferentes formas de reprodução, então eu vou ter sucessos que podem ser obtidos através dessas diferentes formas de reprodução e assim uma diversidade. Faz muito sentido para mim. E aí na letra E, o ambiente induz modificação. O que é isso? Eu já vou parar de ler por aqui. Isso aqui é Lamarck e o enunciado nos falava de Darwin, então não pode ser letra E. Realmente, letra D responde essa questão aqui. Uma questão bem tranquila aí de evolução, que é um outro assunto que o Enem gosta de trabalhar. Agora, essa questão aqui, eu não gostei, não. Acontece do Enem trazer uma questão com uma problemática e daí falar termos de genética nas alternativas, mas eu achei bem específico, um pouco mais conteudista do que a gente está acostumado do Enem, mas enfim, vamos lá discutir essa questão aqui, né? Então, o que nós temos? Na figura está representado o mosaicismo, em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Então, ele mostra aqui que um gameta masculino ele tem 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo X. Aí o gameta feminino tem 22 cromossomos autossômicos e outro X. Quando eles se juntam, formam um zigoto com 44 cromossomos, que são 22 pares autossômicos, e XX aqui, né? Uma fêmeazinha. E aí, o que a gente sabe? Que quando a gente tem 2X, aleatoriamente um desses X vai se condensar e, portanto, o outro vai ser expresso. Então, vai ter célula aqui que vai se proliferar, tendo expresso, olha só, o cromossomo X materno está inativado, então o paterno está ativado aqui. E vice-versa, vai ter célula lá no embrião que o cromossomo X paterno foi inativado, então o materno está sendo expresso. E dessa forma, no mesmo indivíduo, a gente vai ter genes diferentes sendo expressos ali, dependendo do qual cromossomo que não foi inativado, né? Ou seja, o que restou ali. A gente, inclusive, consegue ver
numa microscopia óptica, o núcleo da célula de pessoas XX vai ter sempre uma bolotinha que a gente chama de corpúsculo de Barr, que é justamente esse cromossomo X que fica inativado. Então isso é uma coisa normal que acontece. E aí, ó, entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de... Peraí. Isso significa que se eu tenho um gene recessivo ligado ao sexo e eu condensei, então vamos supor assim, eu tinha um XDzão e um XDzinho, daltonismo. E aí esse XDzinho veio do pai e o XDzão veio da mãe. Só que daí, lá nas células da retina, o XDzão tá condensado, porque é aleatório, um ou outro. Vamos supor que foi o XDzão que condensou. Então quer dizer que quem vai aparecer aqui é o XDzinho. Mas pode ser que não, pode ser que, de fato, uma pessoa XDzão, XDzinho, condensou um Dzinho e continua expressando Dzão. Mas olha só que interessante, né? Quando é heterozigoto, o mesmo genótipo, o mesmo indivíduo, vai poder estar expressando uma característica ou outra, não porque o gene se comporta diferente, não, mas porque é um cromossomo ou outro que está ativo aleatoriamente. Muito doido isso daqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Pleiotropia. O que é pleiotropia? É quando um gene dá origem a várias características fenotípicas diferentes. Não é o caso aqui. Aqui a gente está falando, por exemplo, do daltonismo, ele está falando de outra coisa também. Ele não especifica qual é o gene que a gente está trabalhando. O que ele quer dizer é que por conta dessa inativação de cromossomos, eu posso ter a expressão de característica da mãe ou de característica do pai. Não tem a ver com pleiotropia isso. Então, não. Mutação? Também não, né, gente? Não aconteceu erro nenhum. Isso aqui é um processo natural. Interação gênica? Como que vai interagir? Quer dizer, até poderia interagir, mas a gente não está falando sobre diferentes genes interagindo e gerando um genótipo específico. A gente está falando que um genótipo ele vai depender aí de qual cromossomo foi inativado. Não tem a ver com a interação de diferentes genes, né? Não é isso que o enunciado está falando. Então, não é a letra C. Penetrância incompleta. O que é penetrância incompleta? É quando um dado genótipo, que a gente esperaria um fenótipo, às vezes esse fenótipo não aparece tanto assim, né? Então, a gente pode ter duas pessoas com o mesmo genótipo e um fenótipo diferente. Você até poderia confundir aqui com esse caso, né? Mas não é isso, porque aqui o que acontece é que ou um gene vai estar sendo expresso, ou o outro gene vai estar ou um alelo vai estar sendo expresso, ou um outro alelo vai estar sendo expresso. Tem uma variância aí, né, na expressão dos alelos. A penetrância incompleta acontece, por exemplo, com polidactilia. Às vezes a pessoa ela tem o gene da polidactilia, mas não vai manifestar o sexto dedo. Ou vai manifestar um pouquinho, vai manifestar um pouco mais, um pouco menos, uma posição, outra posição. Tem suas variações, né? Então, penetrância incompleta é isso. Nem sempre o gene vai dominante ali, vai aparecer como a gente esperaria que ele apareceria. E não é uma questão aqui de ser um gene dominante ou não. É uma questão de que depende de qual cromossomo eu tenho ativo. Se eu tenho o cromossomo recessivo ativo, ele que vai se expressar. Não vai depender de mais nada. Se eu tenho o cromossomo dominante ativo, é ele que vai se expressar. Então, uma expressividade variável. Expressividade não consigo riscar aqui que está em cima dos botões. Mas é a letra E. Então, é uma questão meio confusa, que traz uns conceitos mais específicos e que poderia dar uma confundidinha aí. Na minha opinião, essa foi uma das questões mais complicadinhas, mais chatinhas da prova do ano passado. Agora vamos para a próxima questão. Essa aqui é legal, hein? Ó, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar a célula de defesa? Vamos ver, então, o que está falando, né? O protozoário Trypanosoma cruzi. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros não conseguiram criar uma vacina contra a doença usando a variação do protozoário pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença
usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia, não patogênica. Então, é um tripanossoma que não causa doença. Para isso, realizar uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Gente, isso aqui também é belíssimo. Muito legal. Muito legal. É revolucionário. Então, ó, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? O que eles fizeram foi pegar um pedacinho do tumor, colocar no protozoário, para daí o sistema imunológico identificar aquilo como um corpo estranho, ou seja, como um antígeno, e dessa forma conseguir produzir um anticorpo contra esse antígeno e assim combater especificamente o tumor. Lindo! Então, letra A, autoimunidade. Por mais que o tumor seja nosso, não é uma autoimunidade, porque a gente não vai estar destruindo todas as células do corpo. Vai ser específica contra o tumor, porque foi feito um anticorpo contra um antígeno do tumor. Letra B, hipersensibilidade. Nada a ver, né? O Enem sempre tem umas alternativas que não tem nada a ver. Letra C, ativação da resposta inata. Não é inata, gente. Anticorpo adaptativa. Não é. Letra D, apresentação de antígeno específico? Isso, do tumor. Letra E, desencadeamento de processo anti-inflamatório? Não, estou tendo uma reação imunológica aqui, né? Portanto, nossa resposta dessa questão muito legal é a ativação da resposta inata. O Enem gosta de trabalhar doenças, técnicas, tratamentos, engenharia genética. Isso está sendo uma tendência nos últimos anos e foi uma tendência bem forte na prova do ano passado. Mais uma questão aí nessa temática ainda, né? Olha aqui. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Essa etapa deve ser realizada para... Então, gente, ó, presta atenção. Para amplificar uma amostra, eu não consigo fazer RNA e copiar em RNA. Não dá. Consigo produzir RNA a partir de DNA, né? E é um vírus de RNA. Além disso, o PCR ele detecta justamente DNA, é uma técnica para detecção de DNA. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o RNA e transformar em DNA para que isso aqui vá passar pelo PCR. É assim que funciona, né? Então, isso aqui é a ordem contrária do dogma central da biologia, né? Porque a gente sabe que o DNA que vira RNA, não o contrário. Mas existe uma enzima viral que faz esse trabalho aqui reverso, que é a transcriptase. Reversa. Que a gente encontra no vírus do HIV, inclusive. Importante essa enzima aqui. Então, o que a gente precisa fazer para poder fazer PCR com a amostra e detectar ali o material genético viral? Eu preciso pegar o RNA e transformar em DNA primeiro. Então, ó, essa etapa deve ser realizada para concentrar o RNA viral? Não, eu quero fazer ele virar DNA primeiro. Identificar nas amostras anticorpos? Não, anticorpo é proteína e é teste rápido. C. Proliferar o vírus em culturas? Não, não quero proliferar o vírus, só material genético. D. Purificar ácidos nucleicos virais? Ácido nucleico viral é igual a ácido nucleico de qualquer um? Não. E. Obter moléculas de cDNA viral por meio de transcrição reversa? Perfeito, letra E.
questão difícil, tinha que ter um certo conhecimento aí do PCR, que é um assunto que foi muito debatido nos últimos anos por conta da pandemia e que continua sendo atual. Então, a gente tem que se manter atualizado, a gente tem que saber as técnicas das coisas que são importantes no dia a dia, gente. Isso é muito importante, foi muito importante durante a pandemia, mas não perdeu sua relevância, né? Opa! Mais uma questãozinha aí, ó. Então, agora a gente tem aqui a questão. O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá. Vamos ver que terapia é essa, né? Ó, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um produto de terapia gênica no país indicado para o tratamento da distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada pela mutação no gene humano RPE65. O produto elaborado por engenharia genética é composto por um vírus, no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano, da RPE65, esse gene mutado, para corrigir o funcionamento das células da retina. Olha só. Então, o sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá, letra A, correção do código genético. Gente, pelo amor de Deus, nunca. Código genético é sempre o mesmo. O que é código genético? É a relação de DNA para proteína, né? A cada trinca de bases nitrogenadas, eu tenho um códon que equivale a um aminoácido, um código. Isso aqui não tem a ver com código genético, tem a ver com o gene que está mutado. O código genético não está lá, funcionando do mesmo jeito. Não é a letra A. Letra B. Alteração do RNA ribossômico. Não falou de RNA ribossômico, falou de uma proteína aí, de um gene qualquer. Letra C. Produção de mutações benéficas. Não estou produzindo mutação, estou corrigindo o gene mutado. Letra D. Liberação imediata da proteína. Não estou liberando a proteína imediata, estou pondo o gene certo da proteína para poder fazer a proteína certa. Então, tem que produzir a proteína ainda a partir do gene corrigido que eu estou colocando lá com o vírus. E letra E, expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. É isso aí, quando eu coloco um gene com um vírus numa célula, esse gene vai ser expresso para produzir o produto ali proteico normal. Terapia gênica isso daqui. Muito bom. Mais uma questão de engenharia genética, de doença, tema aí predominante no ano passado. Mais uma questão. Então, ó, uma medida profilática comum a essas duas doenças. Que doenças? Ó, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose. O que é filariose? Elefantíase, uma doença causada por um nematelminto, um verme pseudossalmado, especificamente aqui a Wuchereria bancroft, que é transmitido por mosquitos, o anófilis principalmente, e esse verme ele vai se alojar lá nos vasos linfáticos, fazendo com que, especialmente, pode ser no sangue também, né? Mas fazendo com que haja acúmulo de líquidos no corpo do indivíduo infectado. Essa é a elefantíase ou filariose. E a leishmaniose é uma protozoose causada por um protozoário, né? A leishmania. A leishmaniose também é transmitida por picada de mosquito, mas aqui são os flebótomos. E além do ser humano, os cachorros também são hospedeiros comuns desse protozoário. Inclusive, a gente chama os cachorros de reservatório, porque como eles nem sempre manifestam sintoma, eles ficam lá no ambiente, portando o parasita, e aí quando um mosquito vai lá e pica o cachorro, ele se infecta e pode passar pra gente, né? A leishmaniose ela pode se manifestar de duas formas, a cutânea, que é quando existe feridas na pele, porque o protozoário atinge a pele, ou a visceral, que o protozoário vai atingir o intestino, as vísceras, os órgãos internos, e essa é uma doença mais grave, né? Então, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas e constituem uma preocupação para a saúde pública por ser alto índice de mortalidade a elas associado. Uma medida profilática, ou seja, preventiva, comum a essas duas doenças, falei que as duas são transmitidas por mosquito, né? Então a gente tem que combater o mosquito, combater criador de mosquitos, daí é o vetor. Incineração do lixo orgânico? Não. Vetor, mosquito é água parada. B, construção de rede de esgoto? Não, porque não é oral fecal.
É inseto. C, uso de vermífugo. Cara, vermífugo até pega filariose, mas não leishmaniose, porque leishmaniose é protozoário, então não. Controle das populações de vetores? Que é o mosquito. E consumo de carnes vermelhas bem cozidas? Não, isso aqui é tênia, nada a ver. Então, letra D, questãozinha muito legal aí. Tinha que lembrar o que eram essas doenças e como elas eram transmitidas. Mais uma pergunta, estamos chegando aí mais pro fim da prova. Então, aqui, ó, com base nas informações do texto, qual é o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Olha aqui a figurinha, vamos ver esse texto então, ó. Em 2022, foi publicado um artigo científico que relacionava a alteração na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos à atrazina, um herbicida, com desenvolvimento anômalo de caracteres sexuais primários e secundários. Entre os animais sujeitos à contaminação, observaram-se casos de hermafroditismo e desmasculinização da laringe. Pô, se é o camundongo, se é o sapo, era sapo, né? Se era o sapo macho que está afetando o hormônio sexual do sapo macho, ele está sofrendo desmasculinização. Que o hormônio sexual relacionado a macho? Testosterona. Então, eu espero, já tem uma dica aqui que é testosterona. Vamos continuar lendo. O estudo em questão comparou a concentração do hormônio específico no sangue de machos expostos ao agrotóxico com a de outros machos e fêmeas que não foram expostos ao agrotóxico, né, que são os controles. Os resultados podem ser vistos na figura. Então, é aqui que a gente vai ver a confirmação se é testosterona ou não. Olha só que interessante. O macho controle tem bastante desse hormônio. A fêmea controle tem pouquinho desse hormônio. Faz sentido com a testosterona, porque fêmeas têm baixos níveis de testosterona. Agora, o macho que foi exposto ao herbicida, olha só, ele não somente tem menos do hormônio do que o macho controle, como ele tem uma quantidade similar aqui à da fêmea. Então, gente, faz todo sentido. É um hormônio sexual que a gente vai ter em altas quantidades no macho, baixas quantidades na fêmea, que está sendo regulado de uma forma negativa em quem foi exposto ao herbicida e que de fato vai gerar aí, né, alterações como hermafroditismo e desmasculinização. Só não tem testosterona. Então, não há dúvida, não tem como ser outra coisa aqui além da testosterona. Então, é uma questão aí que eu acho bacana, que tem uma interpretação de texto, de gráfico, não é uma questão difícil. Mas você tinha que lembrar hormônio sexual, senão não rola, né? Vamos lá. Mais uma pergunta. Os ursos, por não apresentarem hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons de ATP até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Então, essa questão, se ela falou de ATP sintetase, você tem que lembrar, ATP sintetase é quem vai produzir aquele monte de ATP da respiração aeróbica. E onde que isso acontece? Onde está a ATP sintetase? Lá na crista mitocondrial. Aí o que eu penso? Crista mitocondrial, cadeia transportadora de elétrons. Porque na matriz é ciclo de Krebs e no citoplasma é glicólise. Portanto, qual etapa do metabolismo energético celular que essa termogenina está interferindo? Na cadeia transportadora de elétrons, também conhecida por fosforilação oxidativa. Outro assuntinho que sempre aparece no Enem, ou respiração celular ou fotossíntese. E aqui ele veio meio pesadinho, meio puxado, né? Você tinha que lembrar o que era isso aqui, de onde vinha, né? A chegada de próton, é aquela história da cadeia transportadora de elétrons. Mas tinha que estar sabendo desse assunto, não tinha muito como enrolar isso daqui. Achei também uma questão um pouquinho mais conteudista. Vamos lá. Então, uma pergunta aqui, né? Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá? Só com essa frase eu já consigo responder, porque está se referindo a bastonete. Eu sei que bastonete é uma célula que tem no olho que captura a intensidade luminosa. E os cones são as células que tem no olho que capturam a frequência da luz, né? Ou seja, a cor. Pensa assim, ó, cone e cor. É essa associação assim que eu faço na minha cabeça para lembrar e que eu acho que pode ajudar vocês.
Mas o Enem aqui foi legal e deu um textinho para interpretar que traz justamente essa resposta que eu acabei de dar para vocês, né? Então, ó, no processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens que estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes às quantidades de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência. A intensidade ao número de fótons incidentes, ou seja, quanto mais luz, mais intenso, mais fóton. E vamos para a verdadeira, quanto menos luz, menos intenso, menos fóton. E a frequência ali é a cor, né? Então, um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá apresentar daltonismo? Não, até porque daltonismo tem a ver com cor. Cor tem a ver com cone, não com bastonete. Cone é cor. B. Perceber cores? Não. Cone é cor, não bastonete. C. Enxergar bem em ambiente mal iluminado? Pode ser, né? Porque é mais sensível, então capta menores incidências de luz, pode ser. D. Necessitar de mais luminosidade para enxergar? Não, porque é mais sensível. Não precisa de mais luz, precisa de menos luz já dá certo. E. Fazer uma pequena distinção de cores? Não. Cor é cone. Vocês não vão esquecer disso. Cor é cone. Portanto, letra C. Uma questão tranquila e que, caso você não soubesse aí a biologia específica, o enunciado te traz o suficiente para interpretar e chegar na resposta. Então, vamos lá, estamos quase acabando essa prova. O veneno da cascavel pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente. No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, a pegcolineína 1, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, capaz de modular a coagulação sanguínea. Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal na sua forma recombinante, ou seja, produzida em um laboratório por um fungo geneticamente modificado. Gente, essa prova aqui, ela tá muito biotech. É isso, sempre foi uma tendência, mas ano passado foi bem forte, né? Esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para, vamos lá, letra A, impedir a formação de trombos, típicos de alguns casos de acidente vascular cerebral. Pô, me parece verdadeiro, né? Trombo ali é um coagulado, e isso aí é anticoagulante, né? Ele modula a coagulação sanguínea, tá no enunciado isso. Inclusive, gente, ó, uma dica que eu posso dar é sempre dar uma olhada no título da fonte que foi retirado o texto, ó. Técnica modifica a proteína do veneno de cascavel e permite criar fármaco que modula a coagulação sanguínea. Então você nem precisa ter lido todo o texto. O título já te dava a resposta. É coagulação sanguínea que a gente tá querendo aqui. Trombo faz sentido, a letra A. Aí a letra B, o que fala, né? Tratar as consequências de anemia profunda. Não tem nada a ver com anemia. Anemia é produção de células do sangue, né? Um exemplo. Então, não. É de hemácia, né? C. Evitar a manifestação de urticária. Urticária é coceira, não tem nada a ver. Processo alérgico, não tem nada a ver. Tem de coagulação. D. Reduzir o inchaço dos linfonodos. Não, coagulação. E. Regular a oscilação da pressão arterial. Não, coagulação. Então, é a letra A mesmo, que responde bonitinha, uma questão aí bem interpretativa também, mas tranquila. Agora, essa aqui eu achei muito legal, gente. Não vou falar que ela era fácil, mas eu achei legal. Ó, antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Então, antimicrobiano 1 une-se aos ribossomos e, portanto, seu efeito é impedir a síntese proteica. O 2 une-se aos microtúbulos e seu efeito impede a segregação das cromátides. O 3 une-se aos fosfolipídios de membrana plasmática, reduz a permeabilidade da membrana. 4 interfere na síntese de timina e inibe a síntese de DNA. E o 5 interfere na síntese de uracilo e, portanto, impede a síntese de RNA. Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo, sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo? Olha isso aqui, gente, eu achei essa questão genial. Então, você tinha que lembrar das organelas e de como que é a célula de um fungo e de como que é a célula de uma bactéria. Um fungo é um ser eucarionte, a bactéria é um ser procarionte. Então, eu quero uma coisa
que só tenha no eucarionte e não tenha no procarionte. Gente, ribossomo tem no procarionte. Fosfolípido de membrana tem no procarionte. Timina tem, tem DNA. Uracila tem, tem RNA. Porém, o que a gente precisa lembrar? Que a célula procarionte, ela tem de organela somente o ribossomo. O resto das organelas a gente encontra somente nos eucariontes. E aqui tá falando de microtúbulo. Não existe microtúbulo em bactéria. Não existe. A segregação de cromátides não acontece em bactéria. A bactéria não forma cromossomo do mesmo jeito que a gente vê em célula eucarionte, aquele xizinho. Até porque a fita de DNA da bactéria ela é circular. Então não é uma fitinha solta que nem a nossa. É outro jeito que rola a formação, a duplicação do material genético das bactérias. Tanto que a gente nem chama de mitose. A gente fala de divisão celular. Mas a gente nem chama de mitose, porque as etapas são outras. As estruturas são outras. Então só pode ser a 2. Então, olha que legal essa questão. Você tinha que interpretar aqui, lembrar que na célula procarionte a gente só tem ribossomo de organela. O microtúbulo é das eucariontes e o fungo é um ser eucarionte. Então a 2 afeta o fungo, mas não afeta a bactéria. Não altera a microbiota do organismo. Estamos acabando. Então, esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da... Vamos ver o que está falando, né? Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo, por exemplo, pela utilização de eritropoietina. Peraí. Se você lembrar a fisiologia, você já pode parar aqui. Porque eritropoietina é um hormônio que aumenta a quantidade de hemácia. Hemácia carrega oxigênio, portanto, maior disponibilidade de oxigênio para os tecidos, a pessoa tem um melhor desempenho físico. Contrapartida de tomar eritropoietina, o sangue fica mais viscoso, você pode ter problemas cardiovasculares, é perigoso isso daí. Mas, de fato, você vai ter mais oxigênio disponível. Então, aqui eu já poderia parar, mas o enunciado ele continua explicando, ó. Então, pela utilização de eritropoietina, é proibida nas principais federações de esportes no mundo. A eritropoietina é um hormônio produzido pelos rins e fígado, e sua principal ação é regular o processo de eritropoiese, ou seja, formação de células sanguíneas. O seu uso administrado intravenosamente em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo permite que o indivíduo aumente sua capacidade de realização de exercício físico. É lógico, tem mais hemácia, transporta mais oxigênio, faz a respiração celular melhor. Então, a resposta aqui, né? Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da frequência cardíaca? Não. Capacidade pulmonar? Não. Massa muscular? Não. Atividade anaeróbica da musculatura? Nada a ver. Taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Lindo. Letra E. Então, aqui, ó, se lembrasse da fisiologia, eu resolvi isso aqui em um minutinho. Mas aí teria que lembrar da fisiologia. E veja bem, né? O enunciado ele não deixa claro que aumenta a hemácia. Você teria que realmente resgatar um pouco aí seus conteúdos. Não é uma questão tão simples assim. Então, esse era o último exercício. Eu achei que tivesse mais ainda. Bom, gente, tentei ser rapidinho aqui, mas é difícil. Afinal, são 15 questões. É uma prova um pouco mais extensa. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém que está aí procurando uma correção comentada da prova do ano passado para ajudar a dar uma estudada aí. E desejo uma boa prova a todos nesse próximo final de semana. Não se preocupem, Enem é uma prova cansativa mesmo, então respira fundo, leia lá com bastante calma, que normalmente, percebam que normalmente a gente tem uma dica da resposta no enunciado, né? As questões, a sua grande maioria, são bem mais tranquilas, são poucas as mais específicas, né? E tome bastante água, se hidrate e se cuida aí, galera. Boa prova a todos e até a próxima.